Depois de terminar a universidade com uma montanha de dívidas, decidi que seria uma boa ideia começar um emprego de meio período enquanto esperava alguém da minha área começar a contratar. Depois de 2 meses sem sorte, finalmente recebi uma ligação de um desses locais que alugam videogame e computador para os nerds jogarem, tipo uma lan house para os mais antigos. Eu tinha me inscrito há uma semana. A entrevista seria daqui 3 dias, às 10 da manhã. Fiquei muito animado, já que eu também curtia jogar. Isso era muito melhor do que trabalhar como vendedor ou no McDonald's. Nada contra. Também não há necessidade de você usar nada formal, só não use nada muito chamativo, disse a mulher ao telefone. Estranho, mas acho que cada lugar tem seus motivos. Eu apareci no local 15 minutos mais cedo. Era um salão de jogos com cabines escuras, apenas com os monitores e luzes de teto verdes mal brilhando para manter acesa. Havia um total de 20 computadores e uma grande porta deslizante automática de vidro na frente da 20ª fileira, com cerca de 20 videogames do outro lado. Olhando para isso, fiquei muito animado, pois parecia que esse lugar era de gente rica. Fui até a recepção e disse ao cara que cheguei para a entrevista. Sim, sente-se, eles estarão aí em 1 minuto, disse ele. Então me sentei. 5 minutos depois, uma mulher com longos cabelos negros, terno preto e camisa preta se aproximou de mim dizendo que era a gerente. É você que veio para a entrevista? Ela perguntou. Eu disse que sim e entramos em uma sala isolada. Ela fez algumas perguntas e depois perguntou se eu ficaria bem em trabalhar no turno da noite, já que muitos dos clientes basicamente ficam jogando até às 6 da manhã. Tudo bem para mim. Eu não tinha nada para fazer em casa de qualquer maneira. Você não veio com nenhuma roupa chamativa. Muito bom. Isso mostra que você é bom em seguir regras. Então, está contratado, ela disse animada. Eu não gostava muito do jeito dessa mulher, mas o salário era mais do que o dobro do salário mínimo. Então, eu não disse nada. Ela falou que eu poderia começar a trabalhar no dia seguinte, para estar lá às 10 da noite. Na noite seguinte, cheguei ao estabelecimento por volta das 9h50. Não queria me atrasar no primeiro dia. Fui recebido por um cara alegre que me disse que eu só precisava receber os pagamentos dos clientes e garantir que ninguém danificasse nenhum equipamento. Ele então se despediu e fiquei sozinho pela primeira vez. Parecia ter apenas 4 pessoas lá dentro no momento que cheguei. O computador da recepção mostrava que eles tinham comprado horário até às 4 da manhã. Então, eu simplesmente relaxei e esperei. Isso até que notei uma nota um pouco amassada colada na gaveta. Dizia regras em letras grandes e em negrito. E listava cerca de 10 regras comuns. Tipo, não deixe os menores de idade comprarem bebidas alcoólicas e tal, o de sempre. Mas na parte inferior dizia para virar a folha e ler. Atrás dizia: as regras mais importantes. Não ignore essas regras. Por mais surreais que pareçam, você não deve em nenhuma circunstância quebrá-las. Regra número 1. Tem um cachorro na sala de descanso dos funcionários que vai ficar muito agressivo se uma pessoa vestindo ou carregando roupas ou objetos com cores chamativas entrar no estabelecimento. Não deixe tais indivíduos entrarem a qualquer custo. Não sabemos como o cachorro sabe dessas cores, sem nem mesmo antes vê-las. Regra número 2. Exatamente às 10h47 da noite, um homem com um moletom neon brilhante aparecerá do lado de fora da entrada. Ele imediatamente começará a correr em direção às salas de jogos. Você não deve deixá-lo passar pelo corredor. Há uma arma na gaveta rotulada. Regra número 3. Se a qualquer momento algum computador ou videogame que estiver desligado ligar sozinho, quebre-o em pedaços e jogue-o no lixo da sala de descanso.
Se você não fizer isso ou não tiver tempo suficiente, desligue o disjuntor principal e diga a todos os clientes para fecharem os olhos e se esconderem embaixo de suas mesas. Se esconda embaixo de sua mesa também. Se tivermos sorte, alguns deles sobreviverão. Regra número 4. Se algum dos clientes começar a se comportar de maneira irregular, tentar entrar à força nos monitores ou nas televisões, atire nele imediatamente. Você o estará salvando de um destino pior que a morte. Nenhum dos outros clientes notará. Fique tranquilo. Regra número 5. Nas noites em que não temos muitos clientes, um homem usando um chapéu de aba grande e uma camiseta com a frase "Louvado seja o sol" aparecerá entre 2 e 3 da manhã. Você não vai conseguir ver o rosto dele. Não peça para ver, nem tente. Ele dirá e perguntará inúmeras coisas sobre o sol. Você deve concordar com ele e ser educado. Regra número 6. Às 5h15, todas as madrugadas, você verá uma poça de sangue começando a se acumular embaixo da geladeira de bebidas. Não preste atenção nisso e olhe para frente. Não importa o que você veja saindo da geladeira com sua visão periférica. Regra número 7. Se você acha que viu algo passando pelas aberturas de ventilação do ar-condicionado, ignore, e isso desaparecerá na maioria das vezes. Se ele parar acima de você e bater nas aberturas de ventilação, haja imediatamente, como se um cliente tivesse chamado você, e saia da recepção em ritmo normal. Não corra ou caminhe devagar. Acabei de ler essa lista e fiquei muito desconfortável, mas tinha que ser uma pegadinha, certo? Ainda eram 10h25 da noite. Foi nesse momento que ouvi uma batida forte lá de cima. Eu congelei no lugar, sem ousar me mover, me lembrando da regra 7, que falava das aberturas de ventilação do ar-condicionado. Quase comecei a correr antes de parar e gritar: "Sim, tô indo aí", fingindo que iria falar com algum cliente. Dei passos lentos, lentos demais. Ouvi a respiração vindo do ar-condicionado. Me belisquei e comecei a acelerar o passo. Não parei, até ouvir a respiração parar. Voltei para a recepção. Não tive coragem de sentar, apenas fiquei parado em um canto, olhando de vez em quando para a ventilação. A essa altura, eu já estava convencido de que tudo isso era verdade. Sempre fui alguém que acreditava nas coisas com facilidade. Olhei a hora. Eram 10h44. Ainda tinha alguns minutos antes que o homem da regra 2 entrasse correndo. Eu vou atirar nele. Vou atirar nele, vou atirar nele. Fiquei pensando. Não consegui atirar nele. Simplesmente não consegui atirar em algo que se parecesse com um humano. Não atirar nele foi um grande erro. No instante em que o homem colocou os pés dentro, a porta da sala de descanso começou a tremer violentamente. Em menos de um segundo, a porta foi derrubada e de lá saltou algo que nenhuma pessoa sã chamaria de cachorro. Tinha mais de 4 vezes o tamanho de um dog alemão e era muito mais alto que um humano. Sua pele era preta e brilhante com a umidade, sem qualquer pelo aparente. Suas patas pareciam quase pés humanos e sua espinha dorsal era visível. Mas o pior de tudo era a sua cara, o seu rosto, sei lá como chamar isso. Ele não tinha olhos e sua boca parecia a do Demogorgon. A língua parecia mais seda do que carne e saiu da boca como uma cobra. Com uma boca tão grande, ele poderia facilmente arrancar a cabeça de alguém com uma mordida. E foi exatamente isso que ele fez. Correndo até o cara de moletom neon e arrancando violentamente sua cabeça e a parte superior do corpo, espalhando sangue por toda a parte. Eu ainda estava com a pistola na mão, mirei no cachorro e atirei. A bala atravessou seu corpo, mas ele não pareceu notar. Em vez disso, correu até um dos clientes e arrancou seu braço. Não tenho vergonha de dizer que me escondi debaixo da mesa da recepção depois de ver isso. Ele continuou a atacar os outros clientes. Depois de assassinar o último cliente, ele caminhou lentamente até a recepção e farejou:
Se eu fosse morrer, não seria dessa forma. Eu estava preparado para atirar em mim mesmo naquele momento. Por alguma sorte celestial, ele não percebeu que eu estava lá e voltou para a sala de descanso. Depois de quase meia hora chorando embaixo da recepção, finalmente me levantei para olhar os restos mortais dos clientes. Coloquei minha cabeça um pouco acima da mesa, mas tudo estava como antes. Nenhuma porta quebrada, nenhum cadáver, mas as 4 pessoas de antes não estavam mais lá. Nada de marcante aconteceu por um tempo depois disso. Bem, um viciado entrou e tentou me roubar, mas ele mudou de ideia logo quando lhe mostrei a arma. Faltavam 10 minutos para 5h15. A geladeira ficava à esquerda da recepção. Era bem pequena, usada apenas para armazenar bebidas. Quando finalmente chegou 5h15, virei a cadeira para que ficasse voltado para a frente. Eu sei que poderia ter virado para o outro lado, mas saber que algo estava atrás de mim, sem saber o que era mais assustador do que apenas ver. Após cerca de 10 segundos de silêncio, ouvi a porta da geladeira se abrir lentamente. Pelo canto do olho, eu vi uma vaga figura humanoide parada lá dentro com todos os compartimentos de ferro projetando-se de seu corpo. Fiquei ali sentado, congelado de medo, incapaz de me mover ou pegar a arma. A coisa humanoide lentamente saiu, enquanto as peças de ferro faziam um som nauseante deslizando por seu corpo. Ela veio em minha direção, lenta e deliberadamente, dando um passo a cada poucos segundos. Resisti à vontade de sair correndo porta fora, gritando. Ela parou a 2 metros de distância e estendeu a mão como se fosse me tocar. Isso foi demais para mim. Peguei a arma e me virei para atirar. Mas ela sumiu. O relógio finalmente chegou nas 6 da manhã. Eu praticamente saí correndo pela porta quando o cara do turno da manhã entrou. Nem mesmo parei para responder aos seus cumprimentos. Voltei para casa tomando pelo menos umas 10 multas de excesso de velocidade. Foi uma longa viagem de volta para casa. Mesmo às 7, ainda havia muito trânsito na estrada. Procurei minhas chaves e abri a porta de casa. Não tive energia para ligar para minha chefe. Meu estômago roncou, mas não havia como comer alguma coisa depois do que acabei de ver. Eu iria para a cama e ligaria para minha chefe assim que acordasse. Acordei com os raios opacos e alaranjados da noite em meu rosto. Eram 5 da tarde e faltavam 4 horas até que eu tivesse que voltar para aquele inferno novamente. Peguei meu celular e disquei o número da minha chefe. Ela atendeu alguns segundos depois. O quê? Ela disse com uma voz rouca, não muito educada. Acho que você pode ter esquecido de mencionar algumas coisas na entrevista, eu disse. Todo recém-chegado diz isso. Mas e daí? Você quer desistir? Ela disse. Se você quiser que eu lide com cães demoníacos e computadores fantasmas, então vou precisar de um aumento, eu disse com firmeza. Não havia nenhuma chance de eu continuar nesse trabalho sem dobrar meu salário, mesmo que isso significasse viver nas ruas. Então, quanto você quer? 1.000 por hora, tá bom? Ela disse. Sim, isso é o suficiente, eu disse com uma voz monótona. Certo, então. Até mais. Ela disse desligando. Francamente, irrecusável. Liguei meu computador e joguei por um tempo. Tive a sorte de ter um amigo rico disposto a me presentear com jogos que estou sem dinheiro para comprar. Antes que eu percebesse, eram 9 da noite. Coloquei meu casaco e me preparei para mais uma noite no purgatório. Cheguei 10 minutos mais cedo, mas não entrei. Não iria trabalhar nem um segundo a mais do que deveria. Quando bateu a hora, entrei. O cara do balcão me lançou um olhar rude e disse: "Cara novo, hein? Me pergunto quanto tempo você vai durar." Eu realmente não disse nada ao homem quando ele saiu. Eu já estava horrorizado quando tomei meu lugar atrás da recepção. O ponteiro dos minutos bateu 47. O homem encapuzado apareceu nas câmeras. Dessa vez, não hesitei. Peguei a arma, corri para fora e atirei 2 vezes na cabeça dele e voltei para dentro.
Matar um humano é melhor do que deixar aquele cachorro sair de novo. Além disso, havia um cara vestindo shorts esportivos neon andando até a entrada. Eu realmente não queria explicar para esse cara por que ele não podia entrar ali. Não como se ele fosse acreditar em mim de qualquer maneira. Então apenas corri para a porta da frente e tranquei por dentro. Ele balançou a porta um pouco e gritou para alguém abrir, mas acabou indo embora. Por volta da meia-noite, um dos computadores que estava desligado ligou sozinho. Não havia nada para quebrá-lo, então peguei o monitor e joguei no gabinete. Os dois caíram do topo da prateleira e se quebraram em pedaços. Infelizmente, parece que aquela regra que dizia "os clientes não perceberão isso" não se aplicava a essa situação. O que diabos você tá fazendo, cara? O cara ao meu lado gritou. Calma, isso faz parte do meu trabalho, eu disse, sabendo muito bem que ele não acreditaria em mim. De jeito nenhum, vou chamar a polícia, ele falou. Sério, isso faz parte do meu trabalho, não tô brincando. Você pode falar com a gerente. Mas era tarde demais. O cliente já tinha pegado o celular. Então, peguei minha arma. Entrega o celular. Eu falei com a arma em punho. Ele parecia pálido o suficiente. Eu realmente não gostei de fazer isso, mas se a polícia aparecesse e um deles quebrasse alguma regra, seria um massacre. Fala mais um pio e você está morto, eu disse olhando o cliente nos olhos. Ele calmamente entregou o celular. Continuei apontando minha arma para ele, caso ele tentasse alguma coisa. Emergência, qual o motivo da ligação? A senhora ao telefone disse. Lamento muito, senhora. Meu sobrinho achou que seria engraçado chamar a polícia porque o ketchup dele acabou. Eu falei e desliguei logo em seguida. Eu tenho seu e-mail e endereço no sistema, então não tente ligar para a polícia. Vou deixá-lo em paz desde que não faça isso. Falei ao cliente. Eu prometo que não vou. Posso ir embora, por favor? Ele disse, olhando para minha arma. Eu o deixei ir, mas não devolvi o celular para o caso dele chamar a polícia quando saísse. Surpreendentemente, não me senti tão culpado. Sentei-me na minha cadeira e esperei a próxima regra acontecer. Não demorou muito. Apenas 20 minutos depois que ameacei matar alguém, um cara com um chapéu de aba grande entrou na loja. Eu meio que esperava por isso, já que tínhamos apenas um cliente naquela noite. Não tenho certeza se chamaria isso de mulher ou homem, ele ou ela se parecia com os dois ao mesmo tempo, e não dava para ver o rosto, então a melhor forma de chamá-lo é de isso. Lindo sol hoje, hein? Ele disse. O quê? Acho que sim, mas ficou nublado grande parte do dia. Eu disse, me sentindo desconfortável. Você está tentando insultar meu pai? Ele disse, inclinando a cabeça para cima, mas não o suficiente para eu ver seu rosto. Não, claro que não. Eu estava com medo. A barra do casaco daquilo parecia esticar. Bom, isso é bom. Você não quer me irritar, é pecado. Ele disse. Eu nem sonharia com isso. Peço desculpas se lhe causei algum desconforto. Acrescentei apressadamente, tentando parecer sincero. Ele olhou para mim por um segundo e foi embora. Instantaneamente, me senti muito melhor. Cerca de 1 hora depois, outro cara entrou. Nem um segundo depois, ouvi algo correndo acima de mim, nas aberturas da ventilação. Houve 4 barulhos de baques distintos. A coisa parecia ser um quadrúpede. Ele correu acima de mim por alguns minutos, cada baque enviando uma pontada de medo pela minha espinha. Ele diminuiu a velocidade, correndo em direção à abertura de ventilação, e simplesmente parou. Imaginei-o olhando para mim de 4. Tive vontade de vomitar. Ele simplesmente parou ali. Não bateu nem fez nada. Olhei para o relógio. Apenas 2 minutos tinham se passado, mas parecia que eu estava sentado ali há 1 hora. Finalmente, ouvi seus passos retrocederem. Nada de importante aconteceu até as 5h15,
Quando chegou o momento daquela coisa sair da geladeira, a coisa saiu novamente, caminhando lentamente em minha direção. Algo estava diferente. Ela se movia muito mais rápido, quase de forma apressada, cambaleando a cada passo, um líquido marrom escorrendo de seus ferimentos. Dessa vez, chegou muito mais perto, colocou a boca bem perto da minha orelha e sussurrou: "Saia!" Com a voz estranha, mal conseguindo falar, a coisa desapareceu. 10 minutos antes do término do meu turno, recebi um telefonema da minha chefe me pedindo para ficar mais um tempo, já que o cara do turno da manhã se atrasaria nos próximos 3 dias por um motivo ou outro. "Não, sinto muito, mas eu realmente preciso levar meu cachorro ao veterinário", eu falei. Eu não tinha um cachorro. Eu só não queria ficar lá por mais tempo do que deveria. Tudo bem, cuidarei eu hoje então, mas você precisa ficar até às 10 da manhã. Dobrarei seu pagamento por essas 3 horas, ela disse. Como eu poderia dizer não a isso? Cheguei ao trabalho um pouco mais tarde na noite seguinte. Tinha um cara diferente. Não pensei muito nisso e me acomodei. Por volta das 3 da manhã, uma senhora sentada em um dos computadores à minha frente começou a se aproximar cada vez mais o rosto da tela. Ela agarrou o monitor e empurrou contra o rosto, batendo repetidamente o rosto no monitor. Seu nariz quebrou e uma enorme poça de sangue se formou abaixo dela. Corri até ela e tentei afastá-la, mas sua força era desumana. O monitor desligou por um segundo e ligou novamente. Na tela estava o rosto da mulher, mas o monitor estava desligado. Seu rosto tinha costuras, muito apertado em algumas partes, muito solto em outras. Seus olhos não pareciam focar em nada, apenas olhando cegamente para longe. Seu sorriso tão largo que rasgava seus lábios. A boca costurada com cabelos ruivos de fogo, os mesmos de sua cabeça. Sua boca não se movia, mas eu podia ouvi-la chamando, dizendo-me para entrar, dizendo que seria feliz ali, longe dos problemas. O som dela batendo a cabeça no monitor me trouxe de volta à realidade. No próximo golpe, metade da cabeça dela entrou. Eu agarrei suas pernas e comecei a puxar. O que quer que estivesse puxando ela do outro lado era muito mais forte do que eu. Não havia chance de eu conseguir puxá-la para fora. Talvez quebrar o monitor a tirasse de lá. Eu agarrei-o, mas não consegui movê-lo com o corpo inteiro. Peguei minha pistola e atirei até o monitor ceder. A mulher estava mergulhada até o pescoço no monitor nesse momento. Eu agarrei suas pernas e levantei. Ela saiu, mas sua cabeça estava faltando. Corri para o banheiro e vomitei. Quando saí, o corpo da mulher estava em uma bagunça mutilada. A maior parte da carne estava faltando e o restante tinha marcas de mordida, dentes humanos. Era assim que parecia. Olhei para cima, bem a tempo de ver uma mão pálida e ensanguentada fechando a abertura da ventilação. A noite transcorreu sem intercorrências. A coisa na geladeira me disse para sair novamente, parecendo mais desesperada dessa vez. Minha chefe ligou novamente quando meu turno deveria terminar, lembrando-me que eu tinha que ficar até às 10 da manhã. "Existe alguma regra matinal que eu deva conhecer?" perguntei. Não, nada acontece de manhã, mas tem uma coisa. Você pode se sentir um pouco enjoado quando se aproxima das 10. Não se preocupe, isso é normal e acontece com todos os funcionários. Apenas fique no seu lugar e isso vai passar. Fiquei sentado esperando. Na verdade, não tínhamos clientes pela manhã, então fiquei sozinho. Quando o relógio se aproximou das 10, comecei a sentir um pouco de náusea, mas era suportável. Ainda eram 9h30 e a gerente tinha avisado, então não fiz nada. A leve náusea piorou progressivamente nos minutos seguintes e me senti pronto para vomitar. Corri para o banheiro e fechei a porta. Tentei empurrar a comida para fora. Ela chegou à minha garganta, mas não saiu. Onde minha boca deveria estar, havia uma cicatriz lisa em forma de sorriso. Minha pele começou a descamar.
descascando para revelar uma superfície preta lisa. Minhas pupilas ficaram pálidas e cinzentas, como os olhos de um homem morto. Eu parecia um monstro. Parecia um deles. Algo me atingiu na nuca. Pude sentir o sangue escorrendo pela minha cabeça. A última coisa que vi antes de desmaiar foi o rosto dela. Acordei em um quarto escuro e dilapidado, amarrado. Minha chefe estava diante de mim, uma barra de ferro nas mãos manchada de preto com meu sangue. Você é o terceiro, ela disse olhando para mim. Eu não disse nada. Não tinha mais minha boca. Que gato comeu sua língua? Desculpe, bem, você provavelmente está se perguntando por que está amarrado aqui e por que parece uma aberração. Ela disse, caminhando até mim. Vou te dar a resposta para a segunda pergunta primeiro. Quem passa 12 horas dentro desse prédio vira parte dele. Meu marido trabalhava aqui, assim como você. O chefe dele pediu para ele fazer hora extra, mas quando eu vim buscá-lo pela manhã, fui recebida por um cadáver mutilado. Eu não sabia o que fazer depois disso. Passei algumas semanas trancada dentro da minha casa. Isso até que... Eu não deveria estar te contando isso. Tudo que você precisa saber é que eu sei como transformar meu marido novamente em humano. É transformando os outros humanos em monstros. São necessários 5 sacrifícios para trazer alguém de volta. Se você se comportar, eu trarei você de volta eventualmente. A senhora da geladeira foi a primeira. Eu deveria ter ouvido quando ela me falou para sair. Ela está presa ali, com 1 milhão de pequenos buracos em seu corpo, aliviada apenas por alguns segundos por noite. A coisa nas aberturas de ventilação foi o segundo. Ele está condenado a abrir as aberturas de ventilação indefinidamente, procurando uma saída que não existe. E eu sou o terceiro. Então agora, eles têm mais uma regra para adicionar. Regra número 8. Se você olhar embaixo de sua mesa e ver um par de olhos brancos brilhantes olhando para você, corra. Até a próxima. Obrigado.